cuida da nossa saúde espiritual. Irmãos e irmãs, quando o Padre Eduardo pediu para que eu viesse aqui para estar com vocês e falar um pouco da esperança, eu levo em consideração também o Evangelho de hoje, na qual o diácono João leu, que a terra, ela é seca, e quando nós falamos em terra seca, eu tenho ido aí para o interior de Minas Gerais, e observo que o homem acaba um pouco com a natureza. Aí você vê tudo queimado, você não vê uma coisa viva. E aí de repente você acha que não vai ter nada. Aí vem a chuva e começa a brotar algo novo, porque a terra, ela é esperança. Cantemos. Somente em ti construirei a minha casa, somente em ti colocarei minha esperança, somente em ti construirei a minha casa, somente em ti construirei minha esperança, pois só em ti minha alma achou descanso, pois só em ti eu pude respirar, pois só em ti minha alma achou descanso, pois só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. É a seguinte: quando é que iniciou o Ano Santo? Vocês lembram? 24 de dezembro. Quando é que termina? 6 de janeiro. Todos passaram pela Porta Santa? Eu passei. Todos nós já passamos. Não esqueçam disso, meus irmãos e minhas irmãs. Nós que somos lideranças temos que passar pela Porta Santa, viu? E qual o critério para passar pela Porta Santa? A confissão, a oração pelo Papa, por todos nós, etc. Tá? Importante. Irmãos, irmãs, quando nós falamos de esperança, eu me faço aqui a lembrança, eu acho que muitas de vocês, todos vocês poderão recordar isso, quando nós estávamos em plena pandemia, o Papa Francisco subindo, mancando, sozinho na Praça São Pedro. Era um momento terrível na sociedade, onde todo mundo estava com medo da pandemia, tudo vinha, tudo era novo. Vou morrer, se eu sair vou morrer. Então todo mundo ficava confinado, ninguém falava nada, preocupado. Muitos amigos nossos foram embora. E aí aquela subida histórica de Papa Francisco, o Espírito Santo entrou sobre ele e estava com ele, e ele concedeu a todos nós o seu legado. Ele deixou para a gente
a esperança, a porta santa. E quando se fala em porta santa, nós olhamos o mundo atual onde nós estamos vivendo. Olha só que situação que nós estamos vivendo no mundo atual. Parece que os líderes mundiais estão em conflitos entre si, ninguém respeita o outro, todo mundo ameaçando guerra, vou soltar a bomba nuclear, vou acabar com você, e ninguém respeita o outro. E ao não respeitar o outro, isso vai impregnando na sociedade na qual nós vivemos, e isso é refletido dentro das nossas casas, dos nossos lares, porque existe a falta de esperança, de amor entre todos. Ainda ontem, padre, a polícia levou preso um pai que tinha espancado a sua esposa lá na escola. Olha só, o que falta nesse pai? E muitas das vezes a gente olha os meios sociais, está lá gente falando sobre o que é ser família, mas não se esqueceram que ele teve 3 mulheres, sei lá, e ainda falando sobre família. Que pai é esse? Que homem é esse? Aí nós entramos nessas dificuldades do nosso dia a dia, é o lado financeiro que nos afeta constantemente, e isso aí, gente, vai nos deixando uma grande reflexão sobre a nossa vida, sobre as nossas virtudes. E aí, diante desse emaranhado de situações que nós vamos vivendo, nós temos que tentar buscar a esperança no meio dessas dificuldades na qual nós estamos cada vez mais envolvidos com ela. E aí, as dificuldades que entram em nossos corações, elas nos angustiam, e ao angustiar cada um de nós nos entristecemos, até mesmo ficamos doentes por tanta coisa que vem na minha frente. Meu Deus, será que eu vou conseguir? E aí, diante disso, a gente fica cada vez mais decepcionado com as tragédias que vão acontecendo. Quando você liga a televisão, quando você vê o celular, só coisa ruim acontecendo. Cadê as coisas boas? E aí, diante disso tudo, nós enfrentamos provações. E quantas pessoas que se perdem nesse emaranhado, nessa confusão toda, nessas angústias todas, e esquecem do principal, que é Jesus na vida. E o catecismo da igreja, eu até trouxe ele aqui para vocês verem, aqui, ó. Aqui, meus queridos, tem tudo que você precisa saber sobre a nossa igreja. Todo mundo conhece, né? Muito bem, está aqui. E aqui é como se fosse um diário nosso, onde nós vamos estar lendo as principais citações, que foi construído através do Espírito Santo com muita gente. Está aqui, ó. E aí, no catecismo vai dizer assim, lá nos 18, 17: a esperança é a virtude teologal pela qual desejamos o reino dos céus, a vida eterna como nossa felicidade, pondo em nossa confiança a promessa de Cristo e apoiando-nos em sua força, mas no socorro da graça do Espírito Santo. E o mais interessante é que Jesus, Ele nos mostra o caminho do Evangelho, Ele mostra o caminho do reino. Aquele que vê, que escuta a palavra de Deus, busca viver a esperança. E a partir disso, a esperança, ela nos convida a erguer os olhos para Deus, fonte de todo bem, e confiar em seus caminhos, e apresentar diante de Deus os desafios. É aquilo que eu disse para vocês há poucos instantes. O pessoal coloca fogo na mata fora, por aí, e a gente acha que não vai ter vida, e a vida aparece do nada. E aí, quantas pessoas que desesperam com seus problemas, com suas dificuldades, e não conseguem ver, enxergar um palmo à sua frente. E aí eu me pergunto, a esperança, qual a esperança que você tem?
Qual a esperança que você está buscando? Vocês que estão aqui são privilegiados na paróquia porque vocês são lideranças. E você? Que valores você está passando para as pessoas que estão indo ao seu encontro enquanto esperança? Mesmo diante desse mundo conturbado na qual nós vivemos, difícil, duro, calorento, muitas vezes, sufocante. E aí, o que eu estou fazendo? E diante disso, nós percebemos que o que mais nos fortalece é a virtude de querer fazer as coisas melhores. E aí, nós temos que ter essa disposição de buscar como peregrinos para o reino dos céus. Falar em peregrino, eu me faço lembrar uma vez, um rapaz, olha só, padre, ele estava doido para comprar uma moto, viu, irmãos? Aí estava comprar uma moto, comprou a moto dele. Aí ele foi lá na concessionária, feliz da vida, uma moto bonita, vai embora, né, com a moto. Aí ele está indo na Via Dutra, que ele morava perto de Aparecida, então ele estava indo na Via Dutra, está tranquilo. Lá de longe ele avista a polícia rodoviária, só que a moto dele estava sem os documentos, que ele não tinha tirado ainda, e ele não tinha pego a carteira de moto, estava com a carteira de motorista, não a de moto. Aí ele faz, eu tive uma ideia, eu vou descer da moto e vou passar perto da Brits, com ela caminhando, e depois vou embora. Aí ele foi, passou perto da Brits, para aí, meu filho, por que você está empurrando essa moto? Ah, sou guarda, eu acabei de comprar essa moto, eu estou feliz, eu vou lá agradecer a Nossa Senhora, porque eu queria essa moto, Deus me deu essa moto. Oh, meu filho, que coisa boa, fico feliz e tal. Oh, que homem de fé. E ele saiu, continuou, pode ir. Aí, a hora que ele está caminhando, ele não avista muito o pessoal, a Blitz. Aí ele fala, agora eu vou montar na moto, vou rachar fora. Quando ele põe o pé na moto, vem a polícia. Olha, o sargento gostou tanto da sua do seu depoimento de fé, que nós vamos conduzir você até Aparecida, escoltar você até lá. E é isso, apenas para vocês, né? E é isso a vida da gente. Nós somos peregrinos diante de Deus, e nós não podemos ser como esse motoqueiro, fingir diante de Deus que está tudo bom, não está. Eu tenho que estar inteiramente, tenho que estar completo para que Deus possa fazer a obra em mim. Muitas vezes nós, os seres humanos, usamos da artimanha para resolver os problemas religiosos das nossas vidas, e nós queremos coisas imediatas e não são assim, né? A esperança, ela é muito mais do que isso. A esperança, ela está colada na fé. Sem a fé não existe esperança, meus irmãos e minhas irmãs. É preciso que eu tenha fé para mudar a minha postura de gente. O que é a esperança? A esperança é o desejo de chegar em algum lugar, e esse lugar é o reino dos céus que Jesus ensinou para nós através da cruz. E não teve amor maior do que entregar por cada um de nós através da cruz. Jesus faz isso por cada um de nós e nos ensina o caminho. Deus, na pessoa de Jesus, é apresentado ao reino dos céus. E é isso, irmãos e irmãs, nós estamos no mundo. O mundo, ele é temporal, ele é passageiro. Eu até hoje, Diácono João, eu nunca vi, Diácono Zé Geraldo, padre, eu nunca vi, quando a pessoa vai para o velório, atrás vai um caminhão de mudança para enterrar junto. Quem já viu? Eu nunca vi. Vai só você e as saudades e os sentimentos, mais nada. É cada um de nós, gente. Nós vamos um dia. E aí? O que eu estou esperando para buscar a esperança a partir de agora? O que eu estou esperando para que a fé me fortaleça e eu possa ser uma pessoa melhor no mundo de hoje? É isso que Deus pede de nós, e é isso que o Papa Francisco
vai dizer para toda a sociedade, para o mundo inteiro, diante dos conflitos que nós vivemos, das incertezas, nós temos que ter esperança, porque esse mundo não é nosso, isso aqui é coisa passageira, isso aqui é algo que é prazeroso no momento, mas algo que passa. Nós temos que nos preparar para ir para o reino dos céus, e eu quero ir, se Deus quiser eu quero ir, eu acredito que todos querem ir também, não, gente? Não, minha filha, nós queremos ir, nem que seja capengando com a perna só, com o olho só, com o braço só, nós vamos chegar lá, Senhor. Nós temos que ir para o reino dos céus, né? Minha filha, porque não tem disso? Se o olho tira um, tira o outro, mas chega lá, não é assim? Tem, ué, desse jeito. E Deus vai intercedendo por cada um de nós, e nós vamos fortalecendo enquanto pessoas, e enquanto peregrinos, nós vamos desviando do mal, para chegar aonde nós desejamos, que é Deus. E Deus nos deu um caminho. E viver a esperança é viver a confiança. O que é viver a confiança? É o desejo de mudança a cada instante da minha vida. A mudança, meus irmãos e minhas irmãs, começa por mim, é por você. Se a gente tem que ter tolerância a cada um de nós. Quantas pessoas não têm tolerância ao outro? Quantas pessoas têm sede do poder? Não é verdade? E nós somos muito imediatistas, nós queremos milagres para acontecer agora. E o milagre não acontece assim, ele acontece devagar, ele acontece através da esperança, do desejo. E como é que isso acontece? Acontece a partir do momento que eu tenho Jesus como exemplo da minha vida. E diante disso tudo, nós vamos nos fortalecendo através da esperança. Cantemos. Essa luz acende a esperança, a luz da esperança. Novo tempo que tá pra chegar. A luz que fortalece a minha esperança. De mudança, tem que mudar o meu coração. De reconciliação, tempo de fraternidade. Essa luz é Jesus, vida nova Ele vem para nos dar. Essa luz é Jesus, abra seu coração e deixa Ele entrar. Vinde, Senhor Jesus, vinde, Senhor Jesus, vinde, Senhor Jesus. Feche seus olhos e reflita nessa mensagem e leve seu pensamento em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa luz acende a esperança de um novo tempo que tá pra chegar. Tempo de mudança, de reconciliação, tempo de fraternidade. Esta luz é Jesus, vida nova Ele vem para nos dar. Essa luz é Jesus, abra seu coração e deixa Ele entrar. Vinde, Senhor Jesus, vinde, Senhor Jesus.
Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Agora vocês vão participar comigo. Você vai ver esse papel, você vai olhar e vai passar por outro, tá bom? Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Essa luz acende a esperança de um novo tempo. Vocês dois vão falar o que vocês estão vendo nessa folha aí. Bom. Que cravo. Foi coincidência. Ele viu cruzeiro. Na verdade, eu estou vendo. Posso falar? Pode. Esse ponto, para mim, é a centralidade de Jesus. Né? E o entorno que está em branco, para mim, é a construção que eu vou fazer para estar chegando a esse ponto. Isso que me remeteu. Ok. Bom dia, gente. O que eu estou vendo aqui é um ponto. Ele foi feito com uma caneta e ele vazou do outro lado porque o papel é fino. Mas como eu interpreto que esse sou eu, né? Esse ponto sou eu, nesse universo todo que me rodeia. Somos nós, na verdade, né? Palmas para eles. Obrigado. O caminho é por aí, sendo que eu vou ampliar a fala de vocês, tá? O ponto são as dificuldades que nós vivemos. A nossa vida é uma folha de papel. Só que nós, seres humanos, nós centramos as nossas dificuldades e esquecemos do todo do papel. Esse papel, esse ponto que está aqui no papel, ele pode criar algo muito bonito. Eu posso daqui criar uma paisagem, tudo a partir da minha criatividade, eu posso usar o papel. E ao usar o papel, eu estou desprendendo das minhas ignorâncias, dos meus fracassos e das minhas dificuldades. O mundo, para nós, é muito mais do que as dificuldades que nós vivemos a cada dia. E de fato, irmãos, não é fácil. Como é difícil o nosso dia a dia, com os desafios que nós vamos enfrentando. Você ainda dizia para mim, a empresa foi vendida e eu perdi minha hora extra, de segunda a sexta eu estou aí na dificuldade. Mas em compensação eles estão fazendo um trabalho de socialização com as pessoas da empresa, para olhar menos celular, né? Para ser mais sérios no trabalho. E o celular hoje está fazendo isso. O celular está acabando com as pessoas, está acabando com os lares. E aí as pessoas se concentram na dificuldade e esquecem do todo. Jesus é muito mais, não é? E está tendo resultado, não está? Então cada um vivendo a sua dificuldade diária, é no seu trabalho, é na família, é na nossa missão, que não é fácil.
né? Tudo isso interfere muitas vezes nas nossas vidas e dificulta o nosso trabalho. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que fortalecer nossa fé rumo à esperança, a esperança que transforma. Canta uma música aí. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo em verdade, pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança, te louvo em verdade, pois somente tenho a ti, pois somente tenho a ti, tu és a minha herança, te louvo em verdade. Agora, para que a gente possa fortalecer a nossa esperança, nós temos que muitas vezes buscar na fonte as esperanças. E aí eu puxei algumas citações bíblicas da esperança. João 8,12, está escrito assim, João 8,12. Então Jesus tomou a falar e disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. E quando Jesus fala isso, Ele fortifica para cada um de nós que nós não podemos ter medo das inseguranças, das incertezas nas quais nós vamos vivendo, mas Ele é a esperança, é a luz de cada um de nós, e isso vai fortalecendo a cada dia, na celebração, ao partir o pão, no comungar, no relacionamento com a outra pessoa. E esses dias, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos falando aí no Evangelho, foi falado esses dias a questão do perdoar. Como é difícil nós perdoarmos os nossos irmãos que não muitas vezes seguem os nossos pensamentos e ideias. Será que nós estamos sendo capazes de compreender isso e aceitar o outro enquanto irmão? Aí é o primeiro passo para a esperança. E aí nós vamos percebendo que Deus dá o caminho para cada um de nós, para que nós possamos viver a esperança. Olha o Salmo 62, versículo 5. Ó minha alma, espera silenciosa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. O silêncio, ele muitas vezes fala muito para aquilo que eu necessito. Olha Jesus Cristo, amanhã nós teremos a festa, você sabe qual? Exaltação da Santa Cruz. Quem diria que um objeto de tortura e maldades foi transformado em um objeto de amor? Jesus sofreu o tempo todo e foi até o Calvário e crucificado do jeito que vocês muito bem o sabem, e de lá, através do silêncio, e apenas com uma palavra: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. O silêncio. E hoje nós usamos a cruz como um pingente de fortalecimento da nossa fé, de proteção espiritual a cada um de nós. Eu estou usando também, Pai. Estou usando.
um pingente, onde nós olhamos, não por olhar em si, mas olhamos o amor que transborda daquela cruz para cada um de nós. É bobo aquele que não consegue enxergar isso. Oh, meus irmãos, como é bonito a gente perceber esse amor que vem de graça para cada um de nós, e nós o matamos, e nós não percebemos. E isso vai nos fortalecendo a cada dia ao olhar para a cruz. Romanos 15:13. Ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e de paz na vossa fé, para que a esperança possa ser fortalecida pelo Espírito. Olha que coisa linda. A esperança, ela só tem sentido na minha vida se ela for fortalecida pelo Espírito, na qual Deus é dado para mim. E o importante, meus irmãos, minhas irmãs, é a gente sempre pedir a Deus esperança, fé, perseverança, ser peregrino da fé. Pedro, Pedro 1:21. Que por ele creis em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, de modo que vossa fé e esperança estejam em Deus. Oh, pessoal, vocês querem testemunho ocular tão forte que foi Pedro, que viu Jesus, que mentiu para Jesus? Eu conheço esse homem, não? O galo cantou e acabou, tá vendo? E ainda a fragilidade de Pedro deu ele uma grande missão: ser o representante de Jesus na terra, que hoje está na pessoa do Papa. Olha a esperança que vem a partir do sofrimento que eu disse a vocês. Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Outro dia nós falamos da bem-aventurança. Todas as bem-aventuranças, elas estão em função da esperança. Jesus é aquele que olha pelos sofredores, aqueles que sofrem. E quanto sofrimento nós temos por aí? 2 Coríntios 4:17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, vez em abundantemente, um eterno peso da glória. Ô gente, como eu gostaria de ter um peso nas minhas costas de glória, porque Deus está comigo. Mesmo diante das dificuldades, eu acredito que os irmãos aqui, os irmãos do clero que pode dizer isso, nós temos as nossas dificuldades, e a cada dia eu vou aprendendo a amar mais, para poder passar o amor a todos. Igual eu me faço lembrar da primeira vez que eu vi o Padre Eduardo, lá em Belo Vale, lá no canto, lá no buraco que a gente desce. Vocês já foram lá em Belo Vale, gente? Quem já foi, não? Você já foi, né? Aí você vai descendo assim, lá embaixo, a comunidade lá embaixo, né, padre? Coitado, o padre lá naquele, vamos dizer, aquele buraco lá, quantas comunidades eram? 23 comunidades. O padre sofria lá, coitado. Mas diante do sofrimento dele, ele não perdeu a esperança, a tal ponto de fortificar a sua fé. Aonde ele está hoje? Com nós aqui, ó. A mesma coisa dos nossos irmãos. Quanta coisa ruim, né, irmãos, que a gente tem vivido enquanto diácono, né? Mas a gente vive a esperança. É na casa do Senhor, na sua casa, é na minha. A gente tem as suas dificuldades, mas a gente tenta superar isso a cada instante. E é isso que a gente tenta, aprender a amar mais. E é isso que nós temos que fazer a cada dia, aprender a amar mais. E quanto mais nós aprendemos a amar, nós vamos poder passar para o outro o nosso amor, aquilo que nós somos, aquilo que nós acreditamos, né? E isso é muito forte, né? Isaías 4:10. Não temas, porque eu sou
eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, e eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra na minha justiça. Gente, como nós seres humanos, nós somos sacanas com Deus. Olha só a turma de Moisés. Pedia, clamava a Deus pela liberdade. Nós queremos ser escravos. Não, Senhor, vamos, tira nós dessa escravidão. Aí Deus dá a possibilidade, eles vão para a terra prometida. Ô gente, quanta coisa eles aprontaram no deserto, a tal ponto de Deus ter um castigo. Só vai, a sua geração não vai chegar, mas as outras irão, porque vocês são muito incrédulos. Estava lá Deus guiando todo mundo com aquela nuvem em sua frente, a nuvem de Deus, e eles olhando aquilo, o mar vermelho abrindo, o maná que caía do céu, a água que Moisés bateu na pedra e saiu, e o povo ainda não acreditava, ficava incrédulo. Quantas vezes na vida da gente nós estamos incrédulos com algumas coisas? Olha aí, Isaías. E se nós não tivermos a confiança em Deus, e o mais interessante é que Deus é um baita paciente. Ele fica paciente, está esperando. Não é paciente de paciente doente, não. A paciência de esperar. O que você vai fazer? Você é livre, né? O que você vai fazer? Eu sou livre, né? O que nós vamos fazer? E aí, irmãos, em Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É igual a mamãe quando cuida dos seus bebezinhos. Todo mundo que já foi mamãe aqui sabe quem é. É igual você lá, você veio para cá e trouxe o bebê. Lembrou aí? Olha lá, ela está lá com o neném dela. Não, eu vou lá no encontro porque... Mas você não esqueceu de trazer o seu filho, está aí com você, cuidando. Nós todos fazemos esse papel. E nós somos carentes e queremos colo, porque mamãe e papai dão o colo e carinho para a gente. Isso a gente faz. E esse jeito de ser, de aconchego, de carinho, de gratidão, é Deus com a gente. Ele nos coloca no colo, Ele nos chama pelo nome e falou: meu filho, o que você quer? Não vou te dar agora não, mas depois eu te dou. Ou então, não sei se o senhor viveu isso também, na casa da gente lá, o pai comprava um frango e dividia os pedaços, os melhores ficavam para os mais velhos, né? E a gente sofria depois, porque pegava o resto, né? A coxa, o pé. Alguém já ouviu isso? E era a educação, era a educação que te dou. E se vier visita, cuidado, hein? Não fala nada não, silêncio. Vocês comem depois. De repente as visitas comiam demais, não tinha nada para a gente comer depois. Não é isso, padre? Ou o contrário. Hoje é o contrário. Hoje é o contrário. Inclusive, meus queridos, nem tempo para sentar com o pessoal para comer a gente tem não, tá? Está todo mundo correria para cá, correria para lá. Quem para para o celular? Quem para comer junto? É difícil. Quer ser convidado, né, padre? Tem um churrasco lá, todo mundo corre para lá. É 0800, vou para lá. E vai todo mundo lá para o churrasco. Que vai ter churrasco e cerveja e sei lá o que, ou refrigerante. Vai lá, todo mundo lá. Então, a vida faz isso. E muitas vezes nós entramos nesse emaranhado e perdemos diante disso. E é isso que Deus fala para cada um de nós: eu estou com você, você é meu filho. Esse filho, essa experiência de filho que cada um de nós tivemos, do aconchego da mamãe, do papai, juntos, como ela está fazendo com o bebê dela lá. Olha lá, trouxe até os brinquedinhos para ficar numa boa e ela prestar atenção. E assim é nós. Toda a sociedade tenta buscar algo que não é aquilo que é essência, que é a fé, a esperança e fortalecer a graça.
Eu quero, por favor, 2 pessoas aqui, por favor. Por gentileza, posso indicar? Vem cá. Você mesmo. Ô meu irmão, vem cá, você. Passa lá. Passa lá. Pessoal, vocês vão prestar atenção no que eles vão fazer, tá? Eu quero que vocês 2 coloquem esse saquinho em pé, em cima da mesa, por favor. Ali, pode fazer. Bom, pensa aí e coloca ele em pé aí. Ele tem que ficar em pé. Abrir, é do jeito que você quiser, coloca ele em pé aqui. Faça, vai vem cá. Coloca ele em pé aqui, por favor. Vai cantando aí. Você coloca ele em pé. Vocês criam aí. A ti, meu Deus, elevo meu coração. Elevo minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, Vem cá, meu Deus. meu sofrer. E a tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Tarefa cumprida? Está resolvido? Passou. Muito obrigado, muito obrigado. Eles foram bem, viu? A nossa vida é como esse saquinho aqui que eles estavam colocando em pé para nós. Nós, diante das dificuldades, das injustiças, do eu ser egoísta, a falta de perdão, eu vou enchendo o saquinho de coisas. Agora, e quando eu estou cheio disso, o saquinho fica vulnerável. Aí, ó, quando ele está vulnerável, as coisas ruins vêm em mim. Aí eu não tenho esperança, eu não tenho perdão, eu não tenho paciência, eu não tenho caridade, eu não tenho misericórdia, eu não sou amigo, eu não sou justo, eu sou chato, rabugento, enjoado, está tudo aqui. Mas o mais interessante, quando eu começo a escutar a palavra de Deus, a perceber que Deus é algo na minha vida e que é Deus que intercede por mim através da palavra dele, o saquinho não vai embora com o vento, as dificuldades não existirão, porque Deus está comigo. Aí o que eu tenho que fazer? A Bíblia é a palavra de Deus. Pronto. Não vai. Porque a palavra de Deus está dentro do meu coração. E a partir do momento que a palavra de Deus está dentro do meu coração, as coisas ruins que estão rodeando a minha cabeça, o meu mundo, elas
vão embora, porque eu me aconchego, eu seguro na palavra de Deus. Eu sou frágil, olha só, mas eu não saio do lugar, porque eu estou cheio da palavra de Deus. E ao estar com a palavra de Deus, tudo é forte na minha vida. E aí, a esperança, ela fortalece de tal forma que eu consigo perceber a graça de Deus em mim, e eu posso esbanjar isso para todo mundo. E isso nos dá alegria, sentimento de prazer, de orgulho, porque Deus é o meu Pai. Cantemos. Mesmo que me falte palavras, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti, pois somente tenho a ti. Tu és a minha herança, te louvo em verdade, pois somente tenho a ti, tu és a minha herança, te louvo em verdade. A esperança, ela ocupa uma reflexão muito forte na nossa vida, né? E ela transcende a virtude da valorização da dimensão escatológica. O que é escatologia? Vocês sabem? Escatologia, história. O que faz a história? A história é tudo aquilo que nós escutamos, que está aqui também, através da palavra revelada, Jesus que se manifesta. Ah, Padre, para ti. Para ele ou para mim? Obrigado, hein? Achei que o Padre estava com uma mordomia aqui, ó. E aí a escatologia, a história de 2000 anos, né, de Jesus Cristo, a história da salvação, começa com Adão e Eva e tudo até Jesus Cristo, vai fortalecer a nossa vida cristã, porque está escrito ali, e é prova garantida, é visível, está aqui. Tudo aquilo que nós não conseguimos provar aqui vira dogma. Quantos dogmas que nós temos hoje? Vocês conhecem algum? Conhece algum dogma? Por exemplo, Nossa Senhora Assunção é um dogma. O dogma é tudo aquilo que a gente não consegue ver aqui na Bíblia, mas através dos estudos ele fortalece através do dogma, um documento no qual o padre é assim, o Papa fala é assim, e todos seguem, não é mesmo? E aí, diante disso aí, a igreja sentiu a necessidade, né, de criar, olha para você ver, como é que é o nome disso aqui? Compêndio Vaticano II. Isso aqui, gente, foi o Concílio Vaticano II. Naquela época, o Papa, ele estava preocupado com a igreja. O Papa João XXIII. O Papa João XXIII. Ele via que a igreja não podia ser a igreja do humano, mas a igreja de Deus. Aí o que ele faz? Ele faz um gesto simbólico. Ele abre as portas do Vaticano, as janelas, e vai dizer: vamos colocar ar novo dentro da nossa vida. E aí ele vai e cria esse documento, compêndio. E aqui tem vários documentos: Lumen Gentium, dogmas, e vai. Tantos, está aqui. Esses documentos era para que nós possamos seguir. E aqui que vai sair o povo de Deus. O povo de Deus. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é aqui que vem nós diáconos. Aqui vai fortalecer nós diáconos, coisa que não tinha antes. Era só os papas e bispos. Agora não, os diáconos
estão contemplados aqui no Concílio Vaticano II. Vocês, mulheres, agora participando. Se não tivesse tido o Concílio Vaticano II, não teria nenhuma mulher aqui. Porque aqui, ó, o Papa viu isso. Nós precisamos mudar a nossa sociedade. E é isso que faz a renovação do mundo. Nós temos que escutar o Evangelho a partir da realidade de hoje, com aquilo que nós temos em mão. É diante desse celular hoje que as mídias sociais estão aí, nós temos que catequizar, é por aí também. É mostrar à sociedade que nós temos que saber ler, filtrar as coisas para poder ler e ver, e não ficar assustado com as bobagens que vêm por aí. E é isso que Deus vai ensinar a cada tempo, a realidade nova, como ver o mundo, como ver a realidade a partir do Espírito Santo. E Papa Francisco foi muito feliz ao colocar essa herança para nós, da esperança. Oxalá se eu estivesse vivo até hoje para fechar o jubileu, né, da esperança. Mas eu tenho certeza que eu estou lá do céu, rezando por cada um de nós e feliz por tudo aquilo que foi conquistado através do jubileu. E aí, diante disso, o interessante é que nós vivemos uma experiência da esperança que nos leva a modificar o nosso modo de ser. E quanto mais eu percebo Deus na minha vida, eu vou mudar o meu modo de ser. Mas como? Ser melhor, ser um pai mais amável. Porque a mudança, meus irmãos e minhas irmãs, começa lá na casa nossa. Eu ser mais gentil com meus filhos, tolerante com a minha esposa, com o meu esposo, mesmo sabendo que a comida está mais salgada, não está gostoso demais. É de vez em quando o padre fala assim: gente, hoje eu estou a fim de almoçar na casa do outro. Aí, ó, uns 10 quer levantar a mão para a pessoa almoçar lá. Aí, ó, deixa aí. É assim. E Deus nos fortalece a partir do momento que nós compreendemos a sua ação na vida. É você lá com as crianças. Eu tenho certeza que cada dia, quando você vai lá junto aos seus pequenos, você está passando coisas boas para eles. E eles te agradecem, te abraçam. Oi, não chama de tia, não chama. Tá. Por quê? Há uma afetividade, um carinho. E criança faz isso. Quem mexe com criança, né, sabe disso. As crianças, elas refletem para nós essa ternura. É o que Jesus pede a cada um de nós, né? Ser criança para receber o reino dos céus. E quando a gente fica mais velho, a gente vai perdendo esse jeito gostoso de ser criança. Achamos que tudo é do nosso jeito, e não é, né? E eu já estou velho. Quantas coisas que eu ainda não aprendi e estou aprendendo. E tem gente que não aceita a mudança de jeito nenhum. Se a Beth senta naquela cadeira ali, é aqui que eu fico sempre no meu encontro. Se outra pessoa sentar ali, a Beth já vira a cara. Pegou meu lugar. Exemplo, viu, Beth? Você não. Estou dando exemplo, viu, Beth? Você não é assim, não. Eu sei que você não é. Brincadeira, hein? A esperança é, portanto, a verdadeira dimensão da fé. É o caminhar da fé para o seu objetivo. Deus, Senhor do nosso futuro. Deus vem interpelando por cada um de nós, para que eu possa ser melhor e presença na vida do outro. Cantemos. Meu Senhor e meu Deus, Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, meu Senhor e meu Deus.
Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, vivenciada pelo amor de meus irmãos, meu Senhor e meu Deus, 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 eu creio, mas aumenta a minha fé. E diante dessa música, eu pego aqui o documento 274 do Catecismo, está escrito assim: por isso, nada é mais adequado para consolar nossa fé, nossa esperança, do que a convicção profundamente gravada em nossas almas, de que nada é impossível a Deus. Quando ele fala aqui, gravada em nossas almas, aonde que está isso aqui? Como é que foi gravado na alma de vocês? Foi num momento, num rito, o seu batismo. Ali nós somos filhos de Deus. Pois tudo o que creio a seguir nos proporciona a crer. As maiores coisas e as maiores incompreensíveis, bem como as mais que ultrapassam as leis ordinárias da natureza, desde que a nossa razão tenha pelo menos a ideia da onipotência de Deus divina, ela admitirá facilmente e sem qualquer hesitação. Ou seja, se nós, diante de tudo que nós vivemos, das dificuldades, dessa falta de amor, tanto com os outros quanto a natureza, nada basta a não ser a graça de Deus. Isso aqui é passageiro, vai mudar, vai acabar, mas Deus não. Deus vai estar sempre presente na nossa vida, vai dar o reino dos céus para cada um de nós. E aí, eu colocaria para vocês uma questão interessante. Quando nós estamos sem esperança, nós ficamos igual essa seta, vai para cá, vai para lá, vai para aquele lado, nós vamos sem rumo, porque nós não temos a esperança em nós, e muitas vezes nós nos envolvemos com o mundo na qual nós estamos. Claro, temos que nos envolver sim, mas de forma responsável em Deus. E aí muitos eu vou construir uma casa, eu vou construir um lar, e lá eu vou impor a minha vida. Engraçado, isso aqui bate de frente com aquela parábola de Jesus, há uns 4 domingos atrás, daquele homem do celeiro. Lembra dele? Eu vou construir um celeiro maior, lá eu vou guardar tudo que é meu. E aí a morte veio, e nós? Engraçado, e quando eu construo a minha casa sem amor, desestrutura famílias. O que aconteceu ontem lá na minha escola, do pai bater na mulher, a tal ponto de chamar a polícia para ele, e outras coisas mais. E aí desestrutura, porque não tem
Deus. Como aquele do celeiro, ele não colocou Deus instante nenhum na sua vida. Se ele colocasse, ele liberaria aquela quantidade de coisa que ele adquiriu, os outros não fez. Mas, diante disso, tem muita gente que quer. E tenta buscar um rumo na sua vida. Aí ele direciona a sua vida para um lugar. Mas ele direciona sem Deus, muitas vezes na vida, e vai embora. E acha que ali está bom demais. E é isso que eu vou conseguir. E eu conquisto riqueza e muito mais. Vou ganhar na Mega Sena. E ele joga e nunca ganha, mas está com o objetivo de ganhar na Mega Sena aqui, ó. Eu vou conquistar isso e vai. Eu vou pisar no fulano, no ciclano, mas eu vou conquistar. Aqui lá vai, acerta. Ou muitas vezes eu vou viajar. Eu vou lá para o interior de Minas, lá em Almenara, Coronel Fabriciano, João Molevade, Ponte Nova, vou de avião. E vou viajar. Muitas vezes eu tenho tanto dinheiro que até eu compro avião para mim. Eu compro avião e vou ter meu avião. É isso. Mas, num belo momento, eu começo a me esvaziar. Eu começo a perder o sentido da vida. Algo está ruim na minha vida. E as coisas não clareiam. A angústia vem no meu peito. E a cada instante, eu vou percebendo que Deus está distante de mim. E aí, muitas vezes, eu quero não tirar a vida em si, mas tirar essa angústia minha e fazer coisas piores ainda que me saciam. E eu me perco. Mas vocês não esqueçam que quando eu coloco Deus na minha vida, e Jesus Cristo é aquele que vai transformar a minha vida, enquanto eu não perceber isso, eu não entenderei a presença de Deus na minha vida. Então, se Deus é presença da minha vida, para que vale essas coisas todas que eu conquistei fora de Deus? Então, o que é necessário? Eu ter Deus na minha vida. E Jesus está na minha vida. Quando Jesus está na minha vida, as coisas são mais leves. E eu de fato compreendo que Deus me ama de coração. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele dono da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Vamos começar. Pai que estás no céu, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, é a chama da caridade.
Derrama nos nossos corações, pelo Espírito Santo, desperta em nós a bem-aventurada esperança para a vida do Teu reino. A Tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos na espera confiante de novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a Tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos da esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A Ti, Deus bendito, na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, mas vocês respondem para vocês mesmos. O que vocês vieram buscar, vocês conseguiram encontrar? Cantemos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Diácono José Geraldo, Diácono João Goulart, Padre, vocês querem fazer alguma consideração? Quer dizer alguma coisa? Então agora o Padre vai ter os 15 minutos dele, vai falar um pouquinho. Então nós agradecemos o Diácono Marcelo, que com disponibilidade se colocou para nos ajudar nessa reflexão, e que Deus possa continuar derramando copiosas bênçãos sobre ele e sobre o seu ministério. Vamos saudá-lo, agradecer com uma salva.